Nesse vídeo eu quero te mostrar por que o Selenium já era e por que você deve usar o Playwright, tá? Eu já faço automações aqui desde 2018 e já uso o Selenium desde 2018 e recentemente eu mudei para o Playwright e eu quero mostrar para vocês porque talvez você também queira mudar para o Playwright, porque tem muitos motivos, tá? Para começar aqui, para quem já usa o Selenium ou para quem não usa o Selenium, né, e não conhece também o Playwright ele roda em tudo com o mesmo código. Você cria um código que é super curto, esse códigozinho aqui, ó. Esse códigozinho super simples vai rodar no Mac, no Linux e no Windows. E aí, se você for tentar fazer a mesma coisa usando o Playwright, você vai ter que, usando o Selenium, na verdade, né? Você vai ter que criar aí um código bem mais complexo, e ele nem está completo esse código aqui, tá? Você vai ter que criar um código basicamente que descobre em qual sistema operacional você está, colocar o caminho para o WebDriver, e você tem que garantir ainda que os navegadores vão estar instalados em cada um desses sistemas operacionais, o que não acontece de forma automática, né? No Playwright isso acontece de forma automática, no Selenium você mesmo tem que baixar os navegadores. Então isso aí já é um ponto para o Playwright. Um outro ponto interessante é que, né, no Playwright, como eu já disse, você tem apenas uma instalação. Você roda ali o pip install Playwright, já está instalado o Playwright, e você tem que fazer apenas uma instalação de navegador, só que são navegadores próprios, né? Você roda o comando Playwright install e ele já instala os navegadores próprios. Isso pode parecer besteira se você não faz automação, se você não vende automação, mas um dos maiores problemas que nós temos é você mandar uma automação pro cara e o cara não saber. Claro que você tem que instruir ele, né? Mas mesmo assim, o cliente é super leigo, ele não sabe que tem que instalar o Google Chrome ou tem que instalar algum navegador, que é o mesmo navegador que está sendo usado na automação. Ele tem que pensar nesse tipo de coisa. No Playwright isso não existe, ele não precisa, porque o Playwright instala os próprios navegadores do Chrome, do WebKit e o Firefox, se eu não me engano. Então você literalmente usa um navegador próprio. E é interessante porque nós temos o que é chamado de uma versão congelada, tá? A versão que você baixa quando você roda esse comando, ela é congelada. Ou seja, você pode passar uma automação para o cliente sem se preocupar, né, em ficar atualizando o navegador o tempo todo, porque ele congela aquela versão. Então se está funcionando naquela versão, desde que você não atualize, ele vai continuar funcionando sem quebrar e sem precisar que você fique baixando navegador novo ou WebDriver novo o tempo todo, né? Ou até mesmo baixar navegadores externos, né, como é o caso do Selenium, você tem que fazer isso. Já no caso do Selenium, nós temos várias instalações diferentes para cada sistema operacional. Você tem que instalar um navegador externo, Chrome ou Chromium ou Firefox ou qualquer outro navegador que você queira usar para fazer automação, porque isso não é instalado automaticamente, né? Se o WebDriver atualizar, o navegador externo também tem que ser atualizado, tá? Não tem um único navegador que funciona em todos os sistemas operacionais, você vai ter que baixar um para cada sistema operacional, e não é fácil entregar um navegador com versão congelada. Tem forma de você fazer isso usando o binário do Chromium, mas sim, cara, é tão difícil assim para quem tá começando isso aqui, que é ridiculamente complexo quando você compara a como é fácil fazer isso no Playwright. Inclusive, eu quero até mostrar isso para você, né? Aqui, ó. No Playwright, cara, persistência de dados é ridiculamente fácil. Vamos imaginar, por exemplo, que você vai logar, você vai fazer uma automação para enviar notificações no WhatsApp. Aí você vai deixar o seu WhatsApp Web logado, né, para você conseguir mandar mensagens no seu celular. No Playwright, literalmente com esse mini código aqui, ó, só com essas, 13 linhas de código, você cria uma pasta, né, e quando eu rodo isso aqui, ó, ele cria uma pasta aqui do WhatsApp, que você determina aqui, ó, o nome da pasta, e já fica salvo dentro da sua automação. Você pode sincronizar isso aqui no GitHub e mandar para algum lugar, mandar para o seu cliente, inclusive, ele vai funcionar no Mac, vai funcionar no Linux, vai funcionar no Windows, literalmente com 13 linhas de código. Aí quando você vai lá pro Selenium, olha que loucura que vira isso aqui, cara. É uma loucura, tá? No Selenium você precisa criar uma regra para cada sistema operacional e para criar persistência de dados, ou seja, se você está logado em uma conta e não quer ter que ficar logando o tempo todo, você vai ter que criar uma pasta no seu computador, vai ter que instalar um navegador externo específico que você está usando para aquele sistema operacional, vai ter que criar um perfil para aquele navegador. Então eu tive que fazer isso aqui, né? Criar um perfil para cada sistema operacional, Windows, Mac e Linux. E depois, aqui não está completo esse código, né? Mas você vai ter que criar o diretório, né? O caminho do perfil, vai ter que especificar onde está o binário desse navegador, se for necessário. Nem todos são, você tem que ver quais são necessários. E basicamente você tem que fazer um código gigantesco, né? Ficou com 72 linhas, né? Esse código aqui do Selenium versus apenas aqui 13 com o Playwright. Então assim, cara, eu tô ensinando automação há muito tempo. Eu tenho uma comunidade de automação que eu tô ensinando pessoas a automatizarem processos desde 2020. E eu sempre ensinei Selenium porque antigamente o Selenium era o melhor. Ele era mais estável e mais usado nas empresas. Só que o Playwright, cara, ele tá tão avançado hoje que, tipo assim, não faz mais sentido você vender automação usando o Selenium. Simplesmente não vale. Inclusive, uma das vantagens que o Playwright tem em relação ao Selenium é que o Playwright tem um gerador de código próprio, tá? Tem esse gerador de código aqui, né?
que você pode literalmente entrar em um site, você vai clicando nos campos e digitando e interagindo com botões, ele vai lá e gera um código pronto para você literalmente copiar e colar. Aí você pode ir lá, copiar e colar o código, e esse é o código que ele gera, né? Claro que nem sempre você vai usar esse código gerado, inclusive não recomendo que você sempre use o código gerado, mas se você está começando e fazendo coisas mais simples, o código gerado aqui pode pelo menos te dar, né? Te dar aqui os cliques e digitações que você usa no site. E aí quando você vai lá para o Selenium tecnicamente, ele tem também, né, uma extensão no navegador que permite que você faça algo similar. Só que aí quando você vai na extensão e você olha aqui, ó, ela tá mal avaliada 3.4 e o próprio Google tá dizendo ó, que a disponibilidade da extensão pode acabar em breve porque ela não segue as práticas recomendadas para extensões do Chrome. Então tem uma possibilidade dela literalmente sumir da face da Terra aí por não estar seguindo as melhores práticas, né? E outra coisa, ela não é tão intuitiva, né? Você tem que fazer vários passos. Tem que abrir a extensão, começar a gravar o teste. Depois que você gravou, você tem que exportar, e só depois de exportar você consegue o código. E o código que ela gera é bem verboso, né? Ela gera um código de teste com 33 linhas, versus aqui no Playwright com 25, certo? Então, mais um motivo aí para você não usar mais o Selenium. E finalmente, né, eu acho que um motivo principal, né, um dos motivos principais é a questão de segurança e estabilidade das suas automações. Assim, para quem já vende automação, cara, você deve estar cansado de você vender automação, o site muda tipo sei lá, um div, muda alguma coisa no HTML e, pô, sua automação quebra. Isso é uma coisa que se você souber usar o Playwright, não vai acontecer com tanta frequência, tá? Porque o Playwright, ele funciona, tá? Com o que você vê na tela e não com o HTML, né? Como o HTML da página é. Ou seja, se você mandou ele clicar num botão, se você mandou ele encontrar um texto que chama história, você pode literalmente usar um negócio chamado getByText, né? E mandar ele encontrar o elemento que tem o texto história. Agora, no Selenium, você teria que usar o expert, né? Para encontrar baseado em algum caminho do HTML. Só que aí, se por algum motivo eles decidirem mudar esse span para uma tag P ou uma tag strong ou qualquer outra tag, pô, sua automação parou de funcionar, então ela quebra na hora. Outra coisa super forte que o Playwright tem é esse getByRow. O getByRow ele é mais ou menos a mesma ideia. Você basicamente vai encontrar com base no que você está vendo na tela. Por exemplo, aqui, ó, vamos dizer que você queira clicar nesse endereço de e-mail, né, para digitar o seu e-mail. No Playwright, você literalmente escreveria algo como getByText e aqui você coloca, né, o texto, por exemplo, endereço de e-mail. Literalmente assim. Só que lá no Selenium você teria que montar um expert, né, que talvez encontra um campo input e tem uma classe do tipo e-mail, esse campo input, ou essa classe, ou mudar a estrutura do HTML, sua automação quebrou. Enquanto no Playwright ela vai continuar funcionando, porque raramente eles mudam informações que estão visíveis para o usuário, né? Então a grande diferença, se você for olhar aqui, né, é que você não usa expert, você não usa seletores CSS, você pode usar se necessário, mas o ideal é que você sempre use o getByRow, né? E basicamente é que o Playwright ele seleciona elementos como humano, como basicamente o texto visível, o que você está vendo na tela, e o Selenium seleciona os elementos como um navegador, com base no HTML, no código CSS, o código do Expert. Então, assim, ridiculamente mais instável, e por isso que eu recomendo hoje, né, que você pare de usar o Selenium e comece a usar o Playwright. Inclusive, se você quer aprender a como fazer isso, eu tenho uma comunidade onde eu ensino as pessoas a como ganhar dinheiro vendendo automações com Python. Se você quer aprender sobre isso, o link está aqui na descrição. De qualquer forma, deixa aqui embaixo qual é a sua opinião sobre o Playwright após ter visto esse vídeo. Eu quero muito saber. Deixa aqui embaixo e se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse.